Olá pessoal, como estão? Vamos fazer uma tiragem intuitiva hoje, entender uma mensagem da espiritualidade, um recado, uma palavra amiga, algo que precise te encontrar nesse momento. Vamos utilizar o baralho cigano somente. Isso é uma tiragem rápida, apenas para poder canalizar. Nossa, saiu a carta da casa aqui. Para poder estar canalizando, então, um recado, uma energia para esse momento, tá? O vídeo é atemporal, então, no momento que você encontrar ele, espero que seja aquilo que você esteja buscando. Qual o recado para o nosso dia de hoje? Os pássaros, o sol e os caminhos. Bom, aqui a gente chega com uma energia de comunicação, principalmente, né? A carta número 1, carta dos pássaros na primeira casa, vem falar sobre a comunicação direta, a comunicação de forma presencial, pessoal, que é diferente, por exemplo, acontecer por redes sociais ou algo nesse aspecto, porque daí a gente estaria falando da carta, né? Aqui essa comunicação ela está falando de grupos, de encontros com outras pessoas ou outra pessoa onde essa comunicação pode estar acontecendo, mas é uma comunicação com um ar bastante positivo. É muito provável que essa conversa, essa palavra que venha a te encontrar através de outra pessoa, te traga clareza, te traga discernimento, te traga compreensão sobre alguma questão que você estava pedindo ajuda, né? Às vezes pedindo ao universo, pedindo aos céus, pedindo, né, para a tua própria espiritualidade dentro da tua crença, uma clareza, uma resposta, um sinal, inclusive, porque a segunda carta que a gente tem a carta do Sol, que vem fazendo exatamente isso, iluminando o que? Os caminhos, que é a terceira carta. É muito possível que muitos de vocês que estejam assistindo esse vídeo estavam com alguma dificuldade relacionada a decisões. Decisões precisavam ser tomadas, escolhas que precisavam ser feitas ou ainda precisam, né? Essas escolhas podem estar relacionadas ao trabalho. Que a gente tem a carta da âncora no fundo do baralho que me indica essa energia relacionada à área do trabalho da tua vida. Então, talvez você estivesse esperando, né, um caminho, um sinal de alguma atitude que precisava ser tomada e uma comunicação, um encontro com uma pessoa que vai clarear a tua ideia, vai ter aquele clique que precisa para tomada de decisão. E isso vai ser assim uma decisão com muita certeza, com muita convicção, que a gente tem aqui a carta do Sol, né? De toda a iluminação dessa situação.
tirar mais 3 cartas. Os lírios, o urso e a lua. Olha, essa comunicação ela vai vir de uma pessoa que tem bastante maturidade. Às vezes você vai estar conversando com uma pessoa mais velha, um homem ou uma mulher que tem muita experiência, talvez, nisso que você está procurando. Ou talvez seja até uma dica de como identificar essa pessoa, porque pode ser que ela não vá até você, mas que você precisa estar atento aos sinais, atento um pouco ao que a tua intuição te diz, de procurar uma pessoa com bastante sabedoria para conversar, uma pessoa com experiência, uma pessoa talvez mais velha que você, ou apenas com experiência naquilo que é nessa área aqui relacionada ao seu trabalho que você precisaria de instrução, de conselho, de troca de ideia. Porque eu acho que o melhor conselho que alguém pode te dar é a pessoa falar da própria experiência dela, porque às vezes é positiva, às vezes negativa, mas é uma experiência vivida, né, numa situação similar. Eu gosto de pensar que é sábio aprender com os outros, não só com os acertos, mas com os erros, né? Então é sábio aprender com os erros dos outros, porque nem todos eles nós precisamos cometer também, né? Com sorte a gente aprende com o erro alheio e não precisa passar por isso também. Então aqui existe uma pessoa muito sábia, com muito discernimento, uma pessoa tranquila, uma pessoa que talvez vai te passar essa tranquilidade na forma de te comunicar, que te passe uma segurança pela experiência dela na situação. A questão aqui é que vai ficar muito claro aquilo que precisa ser feito e o caminho, a forma, o tipo de atitude, a partir do momento que você tem essa clareza, é a atitude do urso. É uma atitude de poder. É possível que você fique um pouco na defensiva, caso seja algo que te preocupe, que pareça que vai te dar muito trabalho, que pode ser que sim, pode ser que seja algo que precise de muito esforço, que demande teu esforço físico, mental, tua resiliência. Então, o urso aqui, ele também é um animal bastante individualista e territorialista, então ele vai te dizer, olha, esse caminho que tu quer, ele tá aberto. O sol, né, ilumina, isso aqui tá muito claro por onde tem que ir, porém, vai depender única e exclusivamente da tua força. Não tem como, não existem outras questões adjacentes aqui que você vai depender delas para que consiga trilhar esse caminho, né? É totalmente a tua resiliência, a tua força, o teu poder mesmo, a intransigência talvez, eu não digo a agressividade no sentido negativo, mas uma agressividade vinda de um lugar de força interior, vindo de um lugar de eu tô cansada, eu tô abalada, mas eu vou em frente. Passar derrubando um pouco das coisas, assim como um grande urso que só tem um objetivo, que é chegar naquela caça, que é chegar naquele resultado. Seja forte. Pense nessa figura do urso. O urso é um animal xamânico muito forte, é um elemento xamânico, um totem, né, pessoal. Então, se você tiver algum elemento, alguma figura, às vezes coisas que diariamente nesse processo possam te remeter, por exemplo, deixa um fundo de tela de um urso, deixa uma imagem num lugar que você acessa, pode ser uma foto mesmo impressa ou ali no computador, em qualquer lugar, ou nesses momentos de muita dúvida, fecha os olhos e pensa nesse urso, se coloca nesse lugar de força. Inclusive, é uma recomendação bem nostálgica, mas existe um filme muito bonito que eu vou te recomendar. Caso, né, tenha se conectado com essa situação, que a energia do urso, né, desse totem faça sentido para ti, assista, mesmo que já assistiu, assista novamente o filme do Irmão Urso. O Irmão Urso, um filme, eu acho que dos anos 2000, da Disney. É uma animação.
mas que eu tenho certeza, porque o filme ele foi feito com essa característica, né, de te conectar ao uso dos totens dos animais de força xamânicos. Então, ali pode ser uma forma de te conectar um pouco com essa energia e depois poder manejar e levar ela adiante ali, né, na dinâmica desse teu processo. Então, fica aí uma dica que surgiu nesse momento. Por que eu falo sobre a questão do filme, sobre a questão do urso como um animal de poder? Porque a carta abaixo da carta dos caminhos é a carta da lua. A carta da lua fala desse inconsciente, fala dessa... eu vou usar a palavra espiritualidade, mas do misticismo dessa espiritualidade. Eu acho que contra a luz aqui talvez não esteja, né, dando pra ver. Mas a gente tem uma lua aqui entre poucas nuvens refletindo a sua luz nas águas, então montanhas ao redor, um verdadeiro cenário assim que remete ao imaginário da lua como algo místico. Então, acessar esse caminho do urso como um animal de força, como um arquétipo de força, né, dentro da cultura, pesquise um pouco, joga, né, ali no Google, em algum lugar, sobre animal de força, urso, ou medicina do urso, também pesquise sobre medicina do urso, totem do urso, e leia o texto ali que aparecer para ti, que eu tenho certeza que vai ter seu efeito muito positivo. E utilize dessa forma essa energia do urso, porque o misticismo é muito forte relacionado a esse animal. Vamos tirar mais 3 cartas aqui. Os trevos, a torre e as nuvens. Bom, aqui seguir esse processo, tomar essa decisão, encontrar, se comunicar com essa pessoa experiente, sábia, talvez mais velha que você ou apenas mais experiente na área daquilo que é o teu interesse, vai te trazer clareza sobre o caminho a seguir, sobre a atitude a tomar. E a partir do momento que essa decisão for tomada, você vai ter que defendê-la com unhas e dentes e muita força, muita resiliência, uma agressividade canalizada para alcançar o seu objetivo, tal qual um urso, que vai te dar, assim, o amparo, o apoio que você precisa, se conectando a ele de forma mística, de forma a trabalhar ali no teu inconsciente, dentro das culturas xamânicas. E aí a gente tem a carta da torre que vem confirmar exatamente a figura do urso nesse aspecto espiritual. Que a carta da torre é a carta que vem falar diretamente da espiritualidade. Então ela confirma, tipo, ó, o urso aqui não tá falando de uma pessoa negativa que vai te atravessar, uma pessoa agressiva que vai passar pelo teu caminho, com quem tu vai ter que lidar. Não. Ele tá aqui, o urso, a torre, a lua vem falar explicitamente sobre canalize a energia do urso. Entenda um pouquinho sobre a medicina desse animal de poder, sobre esse totem. Tenha figuras ao seu alcance, no seu campo de visão. Quando as coisas ficarem difíceis, canalize essa energia, peça por essa força. Evoque mentalmente, se possível, falar também ainda melhor, né? Tudo que a gente verbaliza, a vibração da nossa voz tem muito poder.
fecha o olho e pensa nesse urso. Lembra que nesse momento essa energia está contigo. Por quê? De forma temporária, é possível que você tenha que lidar com alguns pequenos empecilhos, né? A gente tem uma carta aqui que vem falar dos pequenos atrasos, das dificuldades, das coisinhas chatas que vão estar no teu caminho, que daí tu vais precisar dessa resiliência aqui do urso, né? Do tamanho dele, da força dele, para dizer, não, mas isso aqui é um problema pequeno e eu vou passar por cima e vai ter outro e eu vou passar. Eles não são intransponíveis. Não é uma montanha que tá aqui te impedindo, né, de atravessar, e mesmo que fosse, o urso também dá conta. Isso pode vir tanto de pequenas coisas externas, materiais, esses empecilhos, quanto lidar com confusão mental, cansaço mental, um pouquinho de falta de objetividade, um pouquinho de névoa mental, só que essas nuvens, assim como os trevos, que são pequenos problemas, passageiros, temporários, atrasos apenas, as nuvens também são. E não dá para esquecer que aqui a gente tem nuvens, tanto na carta do Sol, o Sol abrindo lindamente e clareando tudo, independente das nuvens, quanto na carta da Lua, onde a gente também tem a luz da Lua atravessando essas nuvens. Elas são pequenas, elas são espaçadas, são nuvens que vão passar. As nuvens, elas nunca são fixas, né? Elas não são eternas, imutáveis, e então chega essa brisa que abre esse caminho. Mas lembre-se de chamar essa energia do urso, se conectar a ela de alguma forma mística, espiritual, que seja somente visual, assim, se você não tem nenhuma crença, né, não é tão conectado a uma espiritualidade, assim, a um misticismo, que seja visualmente de olhar para aquele urso e pensar, tipo, eu tenho essa força, eu preciso dessa força, quando esse peso mental tentar te abalar, porque não vai conseguir. Aqui é muito claro que não vai conseguir. Porque no fundo do baralho, além da carta da âncora, que a gente vai entender, né, vai confirmar que a gente está falando de assuntos de trabalho, abaixo da carta da âncora a gente tem a carta do buquê, que é o presente, são as coisas bonitas, são as alegrias, as doçuras da vida, a leveza, aquilo que é um presente. Passar por esse processo de conectar com essa energia do urso, além de movimentar, né, te fazer trilhar por esse caminho relacionado à tua questão profissional aqui, diz que passar por isso vai te trazer um presente para além do resultado do trabalho, talvez. Um presente que talvez vai ser um conhecimento novo, um entendimento novo, uma descoberta de um poder novo, né? De algo que nasce, porque assim como o urso é essa figura de força, o Sol ele vem lembrar que nenhuma noite é interminável, né? O Sol sempre volta amanhã, é sempre um nascimento, é sempre um novo dia. Então, conecte-se com essa energia, esteja atento à pessoa, né? aos contatos, às comunicações, peça o conselho para quem entende de algumas coisas. Seja estratégico, seja objetivo. Se você precisa, se a sua área é uma área, por exemplo, jurídica, não adianta talvez você pedir um conselho para alguém que é de uma área muito mais artística. Seja objetivo, esteja atento, porque essa pessoa pode se apresentar ou você é quem tem que analisar os ambientes, estar atento às conversas e entender como colher essa resposta aqui dessa pessoa, essa palavra que vai estar te guiando. E o resultado disso, a gente está falando de um presente muito bonito da vida, do universo, talvez dessa própria energia xamânica aqui, né? Ao trilhar esse caminho. É isso, então, eu espero ter ajudado, que seja uma palavra amiga, um conselho amigo, que possa estar fazendo sentido para você no dia de hoje, tá bem? Uma boa noite e até a próxima!